para a sua glória, que nós possamos honrá-lo e glorificá-lo com as nossas vidas. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo número 5. Na verdade, o 4, nós vamos ler o último versículo do capítulo 4. E no capítulo 5 nós vamos ler do 1 até o 20. Amém? Obrigado. Então, Marcos, capítulo 4, versículo 41, diz assim: Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5. E chegando ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda concorrentes o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, dizia: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes... Eu parei aonde? Me perdi aqui. 16. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Então todos se maravilharam. Amém. Oremos. Pai querido e Deus bendito, aqui está a Tua palavra e o Senhor zela pela Tua palavra. Aqui está, Senhor, a Tua igreja e o Senhor é o que zela pela Tua igreja, cuidando dela e a preparando para o dia da volta de Cristo. Em nome de Jesus, nós te pedimos nesta manhã que o Senhor revele a nós a Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações. Ó Deus querido e bendito, repreenda, meu Pai, todo impedimento, ó Senhor, todo pensamento, toda convicção humana, Senhor, se porventura estiver no nosso meio,
Ó Senhor, que o Espírito Santo tenha liberdade, o caminho livre para trabalhar no coração e na mente de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada criança entre nós nesta manhã. Usa, Senhor, a minha vida nessa manhã, que o Teu nome possa ser honrado e glorificado através da vida de cada um de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, em Marcos capítulo 4, nós lemos o último versículo do capítulo 4, que relata os discípulos admirados pelo que Jesus fizera no milagre ali da tempestade. De um lado está o território judeu, do outro lado é o território grego. Ali nós temos Gadara, que é onde se passa essa história do gadareno. E entre eles está o mar da Galileia, chamado também como Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades e Mar da Galileia. É um lago muito grande e ele separa esses dois territórios. Mas Jesus, no capítulo 4, ele convida os discípulos a passar para o outro lado, para outra margem. Então eles entram ali, naquela embarcação, e no meio do caminho, daquela trajetória, há uma grande tempestade, e Jesus faz ali um grande milagre, falando com o vento, dando ordem ao vento, e dando ordem ao mar. E nós sabemos que o mar obedeceu, que o vento obedeceu. Jesus estava aparentemente a caminho de Gadara, simplesmente para libertar um homem que estava terrivelmente endemoniado. E no meio do caminho, essa tempestade, meditando nessa palavra, eu cheguei a imaginar que, de repente, pode ser até uma tempestade preparada pelo demônio, a fim de atrapalhar a trajetória de Jesus até aquele território dos gadarenos, porque ali era um local onde os demônios eles reinavam, porque quando eles pedem para Jesus, eles falam assim: olha, não nos expulse dessa província. Então ali era um território onde os demônios dominavam e se sentiam muito à vontade ali. Então vem essa terrível tempestade, talvez com intuito, não estou dizendo que foi causada, mas é um pensamento que veio à minha mente quando eu meditava nessa palavra, que talvez o demônio tenha causado essa tempestade, a fim de impedir que Jesus vá até o outro lado para libertar aquele homem. E aquele homem, a Bíblia nos relata que ele estava terrivelmente endemoniado, ele não tinha mais vida em si mesmo. Nós que somos chamados por Deus para sermos templos do Espírito Santo, esse homem agora ele serve de morada dos demônios. Ele está possesso por demônios. No versículo 3 diz que ele tinha sua morada nos sepulcros, ninguém ainda concorrentes o podia prender, porque tendo sido muitas vezes presos com correntes e grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços. Então, foram muitas tentativas de conter e de deter esse homem, mas com a força que ele tinha por estar endemoniado, ele quebrava as correntes, ele quebrava as cadeias, os grilhões, fazia em pedaços, em migalhas, de tão grave que está o estado desse homem. E diz que ele andava sempre de dia e de noite, clamando, vagando pelos montes, pelos sepulcros, e ele se feria com pedras. E quando Jesus repreende o vento e o mar, há uma calmaria, e enfim Jesus chega do outro lado,
E a primeira pessoa que recebe Jesus do outro lado da margem é justamente esse endemoniado. Ele vem e se prostra diante de Jesus. É o versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te que não me atormentes. Esse homem, ele está fora de si. Ele está controlado pelos demônios. Ele está nu. É uma vergonha a vida que esse homem leva. Imagine você a família desse homem. Uma família triste, que talvez está se perguntando aonde está Deus nessa hora. Talvez essa família esteja questionando que do outro lado da margem, do outro lado do mar, no território judeu, há um homem chamado Jesus que vive fazendo milagres. Essa notícia corria de que Jesus estava curando pessoas, fazendo sinais, maravilhas, transformando vidas. Talvez a família desse homem chegou a pensar: mas aonde Jesus está quando meu filho se encontra nessa situação? Quando essa pessoa se encontra numa situação de vergonha, de humilhação, aonde todas as esperanças já foram perdidas, aonde está Deus numa hora dessas? Ele está do outro lado do mar da Galileia, ele veio para os judeus e ele não se importa conosco. Mas eles não sabem que Jesus está a caminho. Esse homem nem sempre foi essa pessoa que ele é agora, cheia de demônios. Uma tristeza para sua família. Ele não nasceu endemoniado. Ele foi bebê, ele foi jovem, ele foi adolescente. Ele teve uma vida normal, como qualquer jovem, como qualquer adolescente. Um dia, esse homem foi uma alegria para os seus pais. Ele já viveu em sociedade, ele teve amigos. Nem sempre a sua vida foi uma vida isolada, longe do convívio humano. Mas e agora? Agora ele está possesso por demônios. Ele é conhecido como o endemoniado. Por aquele caminho não passava ninguém, ninguém queria se encontrar com esse homem. Ele está isolado. Ele não tem lembrança dos seus tempos de infância e juventude mais, porque a mente dele é controlada pelos demônios. Ele não se lembra dos tempos de alegria que ele teve, dos tempos de comunhão com a sua família, porque agora ele está controlado pelos demônios. Ele é motivo de tristeza para os seus parentes. Um dia, os seus parentes sorriam, brincavam, se alegravam com ele, mas agora ele é motivo de tristeza, de choro, de lágrimas, de pranto, porque imagina uma família com um membro numa situação como essa, uma pessoa que vive nua no cemitério, num território onde os mortos estão, e ele tem prazer de estar ali, se ferindo, ensanguentado, nu. Ele já não vive mais em sociedade, pois ninguém consegue se aproximar de uma pessoa nesse estado. Ele não tem mais amigos, seus amigos se afastaram, porque em Mateus 8:28, também narrando esse mesmo fato, diz que ninguém podia passar por aquele caminho, todo mundo se desviava dali. Ninguém queria dar de frente com aquele homem. Ele nem sabe mais o que é sorrir, se alegrar e ter comunhão. Ele vive nos sepulcros, vagando pelos montes, e ele se fere com pedras. Ele fere a si mesmo. Ele destrói a sua própria vida, ele está cavando a sua própria cova. Será se nessa manhã eu falo com pessoas que, em alguns aspectos, estão parecidos com a desse homem?
tem pontos na vida parecidos com esse homem. Talvez não esteja nesse estado, mas algumas características parecidas. Será se eu falo com alguém nessa manhã que se tornou motivo de tristeza para os seus familiares? Será se eu falo com alguma família que se encontra entristecida por um membro da família que se desviou, que se afastou, que vive no mundo das trevas? Ou com alguém que se isolou, não consegue mais ter uma comunhão sadia, vive isolado, não consegue mais se relacionar? Será se eu falo nesta manhã com alguém que se tornou tão insuportável que ninguém consegue se aproximar? Porque assim estava a vida desse homem. Ninguém conseguia mais se aproximar dele. Ele era uma pessoa que ninguém suportava mais, possuído e dominado pelos demônios. Estaria me ouvindo alguém nessa manhã que nem sabe mais o que é um sorriso, não sabe mais o que é ter alegria na vida, ou alguém que está se autodestruindo? Será se alguém me ouve, alguém que está destruindo a sua própria vida, mutilando-se, assim como estava esse homem acabando com a sua própria vida? Será se alguém me ouve nesta manhã que tem características parecidas com a desse homem? Alguém que transita por ambientes ilícitos ou incomum. Não era comum uma pessoa viver nos sepulcros. Não era comum uma pessoa viver transitando pelos montes, vagando pelos montes. Será se eu falo com alguém nesta manhã que transita por lugares incomuns, locais que não é lícito para um homem ou uma mulher de Deus? Alguém que já perdeu a sua própria identidade, não sabe mais quem é. Esse homem estava assim. Ele perdeu a sua própria identidade, ele nem sabia quem ele era. Tem pessoas que não sabem quem mais são na vida, pessoas que não sabem quem é em Deus, perdeu a referência de tudo. Quando é perguntado a esse homem o nome dele, não é ele que responde, mas é o diabo que responde. Os demônios são quem respondem. Ele perdeu a sua própria identidade. Eu queria deixar 3 considerações nesse texto para a nossa meditação nessa manhã. E a primeira delas é: não se deixe enganar pelas impossibilidades. Não se deixe enganar pelas impossibilidades. Porque no versículo 9, quando Jesus pergunta para ele qual é o seu nome, e ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Para mim, é uma resposta afrontadora, é uma resposta que afronta, é uma resposta que tem como intenção paralisar Jesus, mostrar para Jesus que não tem mais possibilidade nenhuma para aquele homem. Eles respondem: Legião é o meu nome. Legião, naquela época, vem dos soldados romanos. Uma legião de soldados é composta por 6.000 soldados. É uma legião. Nós temos o caso do centurião, que era o líder de uma centúria. Mas aqui nós estamos falando de uma legião, uma centúria 100 e uma legião 6.000 soldados. Homens bem treinados, homens cruéis, homens que aonde chegam para batalhar, o adversário treme de medo, o adversário bate em retirada porque não tem como enfrentar uma legião. Então, os demônios respondem: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Em outras palavras, eles estão dizendo: olha, aqui não adianta, a vida deste homem já está dominada. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir,
porque aqui quem manda é a legião. Aqui quem manda são muitos demônios, nós somos muitos, e esse homem não tem mais como escapar. Ele não tem mais para onde ir. É impossível uma libertação aqui, porque é uma legião. Nós somos muitos. Não adianta investir mais nessa vida, porque essa vida já está perdida, esse homem não tem mais jeito. Esse é o recado que os demônios transmitem a Jesus. Nós somos legião, porque somos muitos. Então não adianta lutar mais por essa vida. Esse homem já está perdido, a sua família já perdeu a esperança. Talvez a sua mãe e o seu pai já preferem vê-lo morto num caixão do que numa situação como essa. E nós temos situações na vida que às vezes o pai ou a mãe prefere ver o filho num caixão do que no estado que se encontra. Às vezes é melhor para a mãe e pelo pai, a situação se torna tão grave que a própria mãe diz: eu prefiro ver o meu filho morto, a minha filha morta, do que numa situação dessas. E era isso que os demônios queriam transmitir. Não tem mais jeito, a família já desistiu, os amigos já desistiram. Ninguém mais aposta nesse homem. Ninguém mais quer se cruzar no caminho deste homem. Então o demônio trabalha no campo das impossibilidades. Quando é impossível, então nós achamos que não tem mais jeito. E assim, o demônio mostra para mim e para você que em determinadas situações, onde as impossibilidades existem, a tendência é o quê? Que nós desistimos, que nós venhamos a desistir, que nós não venhamos investir mais naquela vida, naquela causa, porque não tem mais jeito, é impossível. Mas nessa manhã eu quero dizer para você que o campo da impossibilidade é um lugar fértil para o Senhor trabalhar. Talvez o demônio não tenha se atentado para quem ele dirigia aquela resposta. Nós somos uma legião, nós somos muitos. Ele estava falando com Jesus, aquele para quem não há impossibilidades, aonde o campo das impossibilidades se torna fértil quando se trata de Jesus. Quando se trata da intervenção de Jesus. Porque para o povo de Israel não era possível vencer o Golias. Era impossível. Mas ele foi derrotado por Davi. Era impossível escapar do exército de Faraó. Quando este cercava os filhos de Israel, e na frente deles havia o mar vermelho, não tinha para onde correr. Era impossível escapar. Mas eles chegaram são e salvos do outro lado. Atravessaram em terra seca, no meio do mar. Porque Deus trabalha no campo das impossibilidades. Era impossível para Marta e Maria abraçar o seu irmão Lázaro, porque já faziam 4 dias que ele estava no sepulcro. Era impossível para Marta e Maria sentir o calor do abraço do seu irmão. Mas quando Jesus chega, lá está Lázaro. Ele ressuscitou e agora Maria e Marta podem abraçá-lo, jantar com ele na sua casa. Era impossível, mas Jesus esteve ali. Às vezes nós colocamos as impossibilidades como motivo da nossa desistência, como razão para nos paralisar. Fazem 10, 20 anos que fuma, então não tem mais jeito. Fazem 10, 20, 30 anos que esse homem, que essa mulher vive na bebida, vive na prostituição, então não tem mais jeito, não tem mais libertação para essa pessoa, porque ela vive assim, se tornou um estilo de vida. Essa pessoa é dominada
pelo visto, então não tem mais jeito, é impossível, a impossibilidade chegou na vida deste homem, dessa mulher, desse jovem, então não tem mais jeito. A nossa tendência é pensar assim, mas não se deixe enganar pelas impossibilidades. Porque quando nós falamos de Jesus, quando nós temos Deus na nossa vida, as impossibilidades se tornam um campo fértil. E Jesus trabalha muito bem nesse campo. Eu não vejo possibilidade de mudança, eu não vejo possibilidade de conversão. Quantas famílias orando pela conversão dos seus. Quantos pais e mães orando, buscando a Deus pelos filhos, e quantos já desistiram até mesmo de orar, de clamar, porque vê uma impossibilidade, e não acredita mais, e não investe mais, então desiste, deixa para lá, eu vou cuidar da minha vida agora, porque esse já era, não tem mais jeito. Pessoas que foram afetadas pelas impossibilidades. Não se deixe enganar pelas impossibilidades. Jesus trabalha nesse campo. Ele trabalhou na vida deste homem. Ele tornou a dar a alegria aos seus familiares. Por isso, no final, ele diz, olha, vá para os seus e diga a eles quão grandes coisas te fez o Senhor. Quem sabe aquele a quem você ora nesta manhã. Enquanto eu falo aqui, talvez na sua memória tenha vindo pessoas. Você tem se lembrado de alguém por quem você já orou, mas você não tem mais esperança. E quem sabe um dia, ou quem sabe hoje, agora, Jesus está tratando com essa pessoa e dizendo para ela, olha, você ainda vai voltar para os seus, você ainda vai voltar para o seu lar e contar para eles quão grandes coisas te fez o Senhor. Você crê, meu irmão? Nós precisamos crer. Estamos falando de Deus, estamos falando de Jesus. É de Deus que nós estamos falando. E para Deus não há nada impossível. Segundo, Jesus responde para nós hoje a pergunta que os discípulos fizeram naquele tempo. Jesus responde para nós hoje, nesse momento, a pergunta que os discípulos fizeram naquele tempo. Marcos 4, 41, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. E a pergunta deles é o seguinte, então, sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus não respondeu diretamente essa pergunta para os discípulos. Eles descobriram na caminhada com Jesus quem era esse que até o vento e o mar lhe obedecem. Na caminhada, no dia a dia com Cristo, eles foram percebendo quem era esse. Quem era esse que manda e o mar obedece. Quem é esse que manda e o vento, como se fosse alguém, uma pessoa que ouve, que escuta, obedece na mesma hora. Quem é esse? É a pergunta dos discípulos. E nessa manhã, eu digo para você, ele é o mesmo que dá ordem aos demônios. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o mesmo que vai dar ordem aos demônios para que saiam da vida deste homem, desse endemoniado. É uma legião? Sim, é uma legião. Eles são muitos? Sim, eles são muitos. Mas aqui está um que dá ordem aos demônios e eles têm que bater em retirada. Aqui está um que dá ordem aos demônios e eles têm que sair. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Ele é o mesmo que fala com a enfermidade e ela escuta. Ele é o mesmo que fala com a enfermidade, seja ela tão mortal que a enfermidade ouve e retrocede. Quantos testemunhos nós temos de curas que eram impossíveis, mas Jesus deu ordem e a enfermidade saiu.
Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o mesmo que chama da sepultura um defunto de 4 dias. Eu estou falando de Lázaro, capítulo 11 do Evangelho de Jesus, em João. Ele chama um homem que já está fedendo na sepultura, aonde a sua família, Marta e Maria, já estava se consolando, vivendo seus dias de luto e já se conformando, ainda com questionamento no seu coração, por que ele não veio? Por que Jesus não veio? Mas ele é o mesmo que chamou Lázaro da sepultura depois de 4 dias. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Ele é o mesmo que tocou num homem imundo, leproso, e a lepra saiu. Lucas capítulo 5, versículo 12. Um homem que não tinha mais esperança, porque a lepra era sem cura, não tinha cura. Mas Jesus toca na vida deste homem e ele se torna limpo. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Ele é o mesmo que viu quando estávamos nas trevas, na lama, na escravidão do pecado. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o mesmo que te viu quando você estava perdido, numa lama da onde você não podia sair, em trevas espessas, como que acorrentado pelo pecado, na escravidão do pecado. E Jesus foi até lá, assim como ele foi até este homem, esse endemoniado. Jesus também foi aonde você estava, aonde eu estava, você sabe da onde ele te tirou. Ele é esse que foi lá e estendeu a mão para você quando não tinha mais jeito, quando a sua família não acreditava mais, quando nem você acreditava mais. Ele foi lá e estendeu a mão e te resgatou, e te trouxe das trevas, da escuridão, para a sua maravilhosa luz. Ele é esse. Ele é esse. Quem é esse? Que o vento e o mar lhe obedecem. Ele é o mesmo que arrancou o seu vício. Ele é o mesmo que arrancou o meu vício. Ele é o mesmo que te transformou num novo homem, numa nova mulher. Ele é o mesmo que te deu domínio próprio, mansidão. Ele é o mesmo que te deu o Espírito Santo. Ele é o mesmo que abriu o caminho para você falar com Deus, através do seu sangue. Ele é o mesmo. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é Jesus. Ele é Jesus, Ele é Jesus. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Ele é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. O que Ele não pode fazer por você nesta manhã? O que Ele não pode fazer por mim? O que Ele não pode fazer por aquele a quem você busca, a quem você clama? Ele é Jesus, o Filho do Deus vivo. Terceiro, para a gente encerrar. Ainda hoje Jesus continua sendo convidado a retirar-se. Lamentavelmente, até hoje, nos nossos dias, Jesus continua sendo convidado a retirar-se. Porque do versículo 13 ao 17, diz assim: e Jesus lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Eles morreram. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade, nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Então o que acontece aqui? Jesus permite que os demônios saiam daquele homem, a pedido dos demônios, e entrem nos porcos. Então aqueles porcos possuídos de demônio, diz que eram quase 2.000,
Daí a gente tem uma ideia de como aquele homem estava endemoniado. Eram muitos demônios. Então os porcos se precipitaram despenhadeiro abaixo e morreram. Só que para o território de Gadara, os porcos eram sinônimo de negócio, de lucro, de dinheiro. Então quase 2.000 porcos se perderam e aquilo não era um bom negócio para os gadarenos. E no versículo 15, então aqueles que apacentavam os porcos, eles vão e eles avisam o que tinha acontecido, o que havia acontecido com os porcos e com aquele homem. E vem muita gente para ver, e no versículo 15, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Mas esse temor não valeu de nada. Porque no versículo 16, e os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. E começaram a rogar que saísse das suas terras. Quando nós escolhemos as impurezas, Jesus sai. Ainda hoje, continuamos convidando a Jesus a se retirar. Quando? Quando nós escolhemos as impurezas. Porque se para os gadarenos, Jesus, ou melhor, para os gadarenos, os porcos, eram sinônimo de lucro, de dinheiro, de negócio. Para os judeus, não. Eles eram animais impuros, não podia comer. Mas os gadarenos, eles preferem a impureza, porque na ótica de Jesus, os porcos são imundos. Mas eles preferem as impurezas dos porcos e eles convidam a Jesus a se retirar, porque mexera no lucro deles. E quando nós escolhemos as impurezas, quando nós escolhemos aquilo que nos dá lucro, e às vezes lucro ilícito, Jesus sai. Quando nós escolhemos fazer algo que é sujo aos olhos de Deus, nós estamos convidando Jesus a sair da nossa vida. Quando nós entramos e frequentamos ambientes que não é lícito, nós estamos convidando Jesus a sair, nós estamos convidando Jesus a se retirar. Quantas vezes nós escolhemos aquilo que é impuro? Quantas vezes nós escolhemos aquilo que nos traz lucro, que nos traz dinheiro, mas desagrada a Deus? E assim nós estamos convidando Jesus a se retirar da nossa vida, e Ele sabe o que Ele faz? Ele sai. Porque Ele foi mandado embora. E começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. E Jesus foi embora. Jesus não ficou ali, Ele foi embora. Porque as pessoas preferiam aquilo que lhes dava lucro. As pessoas preferiam aquilo que era impuro, porque funcionava para eles, dava dinheiro, funcionava para eles, então eles escolheram e mandaram Jesus embora. Quando nós alimentamos a avareza, Jesus sai. Quando nós alimentamos a avareza, quando o nosso coração está no dinheiro, quando o nosso coração está nos bens materiais, quando o nosso coração está mais enraizado na terra do que no céu, então Jesus sai, Ele vai embora, porque nós estamos o convidando a sair, dizendo para Ele: olha, o que vale para mim é o dinheiro, o que vale para mim é o lucro, o que vale para mim é o resultado, então vai embora. É isso que eles estavam fazendo com Jesus, mandando Jesus sair. Olha, o Senhor aqui nesse território não é bem-vindo, porque nós trabalhamos com porcos, o Senhor não aprova isso, mas é o nosso negócio, é o que dá dinheiro para nós. Então vai embora. A avareza, a impureza, fazia parte do território de Gadara. E aqueles homens, aqueles moradores daquela região, podiam ter recebido Jesus ali,
porque era um território onde os demônios estavam muito à vontade. Era um território onde os demônios pediram: olha, não nos mande para fora dessa província, porque aqui é um campo fértil para nós. Então as pessoas precisavam muito da presença de Deus ali, mas eles não quiseram, porque ia mexer no lucro, ia mexer nos negócios. Quando Jesus quiser mexer nos seus negócios, nos seus lucros, deixa Ele trabalhar. Deixa Ele fazer a vontade dEle. Quando não valorizamos também a obra de Deus, quando não valorizamos a obra que Deus realiza, Jesus também sai. Quando nós não damos valor à obra que é visível de Deus, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus realiza, o milagre que Deus faz, quando nós não damos valor, Jesus também sai. Porque também aconteceu aqui. Eles chegam, os criadores dos porcos, eles chegam, e eles sabiam que ali havia um homem endemoniado, um homem que estava prestes a morrer, um homem que estava prestes a sucumbir naquela situação, mas quando eles chegam lá, eles veem esse homem, ele não está mais nu. Ele está vestido com roupas limpas. Ele está sentado aos pés de Jesus. E é isso que Jesus faz quando Ele liberta um homem. Ele limpa. E essa pessoa quer estar com Jesus, aos pés de Jesus. E assim está esse homem. Em perfeito juízo, diz a palavra. Mas quando os criadores de porcos, eles veem esse homem ali, eles não se atentam para o grande milagre, a grande transformação, a libertação que Jesus fez na vida desse homem. Eles não se atentam para isso. No primeiro momento eles temem. Nossa, olha só. Esse homem estava endemoniado, olha como ele está agora, são, limpo. Mas eles não dão valor a isso. Eles preferem os porcos. Eles desprezam o milagre que Jesus havia feito. Eles preferem os porcos, eles preferem as impurezas, eles preferem a avareza. Para eles não importa. É só mais um. Mas Jesus trabalhou na vida dele. E aí? E daí? Para eles não importa. Nós não podemos desprezar o que Deus faz na vida do homem. Nós não podemos desprezar a transformação que Deus faz na vida do homem. Muitas vezes nós julgamos pela aparência, não conhecemos a história por trás daquela pessoa, daquele homem ou daquela mulher, então nós julgamos, nós começamos a idealizar, e assim nós estamos desprezando aquilo que Deus fez na vida daquela pessoa. Nós não sabemos o testemunho. Nós não conhecemos a trajetória, a vida que aquela pessoa teve com Deus, então nós desprezamos. Então nós vemos pessoas que vêm aqui pregar a palavra e nós desprezamos essa pessoa no nosso coração, mas nós não sabemos o que Deus já fez na vida dessa pessoa. E por isso essa pessoa está aqui, mas nós desprezamos. Mas é Deus que colocou. Deus não está desprezando, mas nós desprezamos. Cada um que se encontra aqui nessa manhã foi por causa de Jesus. Você não veio porque você quis. Você não veio porque você falou, não, é um culto ao Senhor, então eu vou. Não. Se Jesus não tivesse resgatado você, se Jesus não tivesse passado pelo Calvário, naquela cruz, nenhum de nós estaríamos aqui. Você não estaria aqui, meu querido. Talvez você nem existisse ou você estava no inferno agora. Mas se você está aqui, é por causa de Jesus. Então não despreze os homens e as mulheres a quem Jesus ama. Não despreze. Ame, tenha misericórdia, tenha compaixão. Em nome de Jesus.
E se você tem alguma situação que você considerava impossível, a partir dessa palavra, não é impossível. Aquela libertação que você tanto espera, ela pode acontecer. Jesus está aqui nessa manhã. Aquele que dá ordem ao vento e ao mar está aqui essa manhã, e Ele pode dar uma ordem ao teu respeito. Ele pode dar uma ordem ao respeito da oração que você faz para a vida daquele a quem você ora. E sobre isso eu quero orar nesta manhã. Pai querido e bendito, em nome de Jesus, a Tua palavra foi exposta, Senhor, e nela nós aprendemos que não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Na nossa ótica humana é tão difícil, Senhor, aquela situação a qual este pai ora, a qual esta mãe ora, Senhor, parece impossível. Mas hoje nós podemos conhecer um pouquinho mais do nosso Senhor Jesus, aquele pelo qual nós estamos aqui esta manhã, aquele que nos resgatou. Ele fez algo impossível na nossa vida, então Ele pode realizar também na vida daqueles que estão perdidos, ó Deus, na vida daqueles que estão na sujeira, nas trevas. Ele pode sim realizar, Ele pode sim resgatar, assim como Ele estendeu a mão para mim, Ele continua estendendo a mão para pessoas nesta manhã, inclusive. Jesus continua operando, Jesus continua transformando, Ele continua agindo, Ele não parou, a sua mão continua estendida. Ele pode abençoar, Ele pode resgatar, Ele pode curar, Ele pode libertar, sim. Nós precisamos crer. Pai eterno e bendito, trabalha, Senhor, naquilo que é impossível para nós, ó Senhor. Nós podemos chegar até um certo ponto, meu Deus, mas deste ponto em diante nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua ajuda, nós precisamos do teu braço estendido, da Tua mão estendida, Senhor. Nós precisamos, ó Senhor, da Tua palavra, que o Senhor diga apenas uma palavra, como disse o centurião, apenas uma palavra, e o meu criado ficará são. Diga apenas uma palavra, Senhor. Por favor, apenas uma palavra, a esse vício, a esse demônio, Senhor, a esta vida, meu Pai, que está presa nas garras do inimigo, meu Deus. Diz apenas uma palavra, Senhor, em nome de Jesus, diz apenas uma palavra, meu Deus. Tu tens poder para isso. Nós aprendemos que o Senhor criou e organizou todas as coisas, então organize a vida deste meu irmão, a vida desta minha irmã, através da Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e sua família. As palmas louvam ao Senhor. Bendito e louvado seja Deus.